Uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é essa imagem aqui, ó. Deixa eu só pegar ela, aqui, ó. Essa imagem que o nosso Luigi fez. Olha que legal. Na sexta-feira, olha o tanto que o nosso índice Ibovespa se valorizou, tá? Sexta-feira foi dia 14. Vamos pegar aqui a alta, o índice Ibovespa no dia 14. Simplesmente 2,70, 2,60 de alta em apenas um único dia na sexta-feira. O que a gente imagina? Que os fundos brasileiros que estão apostando em Brasil, ou que estão aqui no Brasil, poderiam ter pego aí uma parcela dessa alta. Mas o Luigi, que é o nosso assessor aqui de Wealth, ele fez um levantamento bem legal. Ele pegou o resultado dos fundos multimercados aqui no Brasil e fez a comparação da alta que nós tivemos no Ibovespa na sexta-feira, que foi de quase 3%, e ele viu a cota dos fundos, a valorização desses fundos, quanto esses fundos se valorizaram. Pessoal, absolutamente nenhum dos 14 maiores fundos aqui do nosso índice Ibovespa, ou dos fundos aqui no Brasil, acabou pegando essa alta de sexta-feira. Olha aqui, o fundo que mais se valorizou na sexta-feira foi o Azequest, 0,39, enquanto o nosso Ibovespa se valorizou quase 3%. Isso significa que, primeiro, não é dinheiro local que está fazendo essa alta. Segundo, que essa alta de quinta, sexta e ontem, praticamente os locais não esperavam isso. Se esperassem, naturalmente teriam pego aí uma parcela dessa alta bastante expressiva, tá? E olha aqui, a maioria dos fundos, inclusive alguns grandes aqui, ó, como Legacy, Kinea, Capital, Ibiúna, Gênua, Adam, esses performaram negativamente na sexta-feira. Então, praticamente nenhum fundo está posicionado aqui em Brasil, pelo menos até sexta, tá? É natural que isso mude com o passar do tempo, mas por enquanto nenhum fundo acabou performando na sexta-feira tão bem assim, tá bom? Uma outra imagem que eu queria mostrar também, já falando de performance, é que algumas empresas aqui no Brasil estão com valor mais baixo do que estiveram no valor mais baixo na pandemia. Vou repetir, algumas empresas estão com valor de mercado mais baixo do que a mínima do valor da pandemia. Olha aqui a quantidade de empresas que a gente tem. Dasa, Casas Bahia, Gafisa, só para vocês terem uma ideia, essa linha azul é o valor de mercado do mínimo da pandemia e em laranja é o valor da empresa atualmente. Pessoal, olha a Casas Bahia. Aqui é o valor da pandemia e aqui é o valor de hoje. Tá praticamente de graça esse papel. É oportunidade? Aí a gente pode avaliar melhor, né, Igor? E ver se realmente tem oportunidade aqui dentro. Mas com certeza, quando a gente olha para o valor do papel em si, comparando com o menor valor da pandemia, a gente tem um mar gigantesco aqui para ser surfado, tá? Então, Dasa, Casas Bahia, Gafisa, Qualicorp, Magalu, Pão de Açúcar, todas essas estão absolutamente descontadas, tá? Então, eu vejo isso como oportunidades bastante grandes por aqui, certo? Beleza? E tanto esse movimento que nós falamos aí dessa, entre aspas, rotação, essa outra imagem aqui caracteriza muito bem isso que nós estamos trazendo para vocês, tá? Olha, ações americanas, tech, energia, ou alguns setores importantes dos Estados Unidos. A maioria desses setores, inclusive os Estados Unidos por completo, tem se desvalorizado, tá? Enquanto Eurozone, Reino Unido, mercados emergentes, materiais, bancos, utilities, commodities, têm se valorizado, tá? Esse movimento a gente chama de rotação, tá? Basicamente o mercado saindo de alguns ativos que se valorizaram muito e entrando em outros ativos que não se valorizaram tanto assim, tá? Então esse movimento de rotação fica bem claro para a gente dar uma olhada nesse mercado, tá bom? E falando das notícias ainda desse movimento de rotação, olha que legal. Todo dia, pessoal, no grupo Papo Mercado, a gente coloca essa imagem aqui. Isso aqui representa o fluxo de estrangeiros para o Brasil, tá? E esse fluxo começou a mudar na quarta-feira. Então, na quarta, esse fluxo começou a se inverter. Os gringos que estavam comprados em dólar passaram a ficar vendidos em dólar. E na quinta-feira a gente montou esse dashboard aqui, que a gente pega da Quantitative. De fato, a gente começou a ver essa tendência. Então, quinta-feira os gringos já estavam vendidos e venderam mais dólar. Sexta-feira venderam dólar e ontem também venderam mais dólares. De fato, é dinheiro estrangeiro que está fazendo esse nosso mercado se valorizar e fazendo o dólar atingir patamares extremamente baixos. Inclusive, quando a gente fala de dólar,
o dólar atingiu um dos menores patamares aqui do ano. Então, a gente está falando do dólar cotado aí a 6,86 ontem, né, a mínima, é o menor patamar desde novembro de 2024. E é baixo mesmo, tá, pessoal? A gente está considerando esses valores aqui bem abaixo do mercado, tá certo? Agora, comentei que eu ia falar da agenda do nosso dia, que tem algumas coisinhas importantes. Pessoal, uma das coisas mais importantes que vai acontecer hoje é esse anúncio aqui, ó, que vai ser às 11h30 da manhã. O Haddad e o Lula vão anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Isso é um belo anúncio, tá? Um belo no sentido de estímulos econômicos, você vai deixar mais dinheiro de uma grande parcela da população. Agora, o ponto crucial aqui é o seguinte: o governo vai deixar de arrecadar cerca de 27 bilhões de reais, por um lado, ele vai ter que fazer essa compensação por outro lado. Esse aqui é o ponto-chave. Então, tá todo mundo esperando esse anúncio oficial para ver de onde realmente vai sair esse dinheiro para suprir essa receita menor em relação ao imposto de renda, tá? O ponto mais convergente aí, o ponto em comum, é que o governo vai sobretaxar os ricos, tá? Dividendos e mais algumas coisas neste sentido. Então a gente vai esperar o anúncio oficial para ver se realmente isso vai ser necessário, se vai suprir essa demanda ou não, e a partir daí a gente vai ver a reação do mercado, que é o mais importante. Antes de eu começar aqui, me aprofundar um pouco mais no dia, vamos só pegar aqui a pré-abertura do nosso mercado. Olha o dólar, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O dólar abriu em leve alta, tá? Alta de 0,40. Tô até comprado no dolinho aqui. O dólar abriu em alta de 0,40. Ainda há patamares bastante baixos, tá? É mais uma realização aqui pequena do movimento. E o nosso índice, ó, abriu com 0,5 ponto percentual de queda, ainda acima dos 131 mil pontos. Então, de fato, a gente está vendo aqui o dólar abrindo um pouquinho mais alto e o índice abrindo um pouquinho mais baixo. Os DIs, que são um excelente termômetro, a variação deles aqui ainda é levemente positiva, tá? Sem muita expectativa, pelo menos por enquanto, ou até o anúncio econômico.